Aonde fica a saída? Perguntou Alice ao gato que ria. Depende, respondeu o gato. De quê? Replicou Alice. Depende de para onde você quer ir. Olá, amantes da leitura! Meu nome é Jéssica e esse aqui é meu canal Escrita Pena. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que às vezes incomoda, às vezes dá um nó na cabeça dos escritores, às vezes traz alguns probleminhas, entre outras coisas. Nós vamos falar hoje sobre diálogo e a construção de diálogos. Diálogo é aquilo que move a sua história, a menos que a sua história seja um monólogo, e ainda assim você vai depender dos diálogos do seu personagem com o público, vai ter que ter uma certa interação, por assim dizer, para que eles funcionem. Então, os diálogos são muito importantes e sem os diálogos a história não existe. Tá aí, diálogos memoráveis no cinema, nas séries, nos livros, que estão aí há anos e ainda são capazes de provocar emoções que vão dar raiva, desespero, angústia, depende muito do tipo do diálogo, mas um diálogo bem construído, um diálogo bem feito pode fazer toda a diferença dentro de uma história. E a gente vai falar um pouquinho sobre esses diálogos e como você pode fazer para deixar eles mais reais, para fazer com que eles sejam melhores de alguma forma e que possam agregar valor à sua história. Então vamos lá. Torne o seu diálogo parte do seu personagem. Cada um nasce com uma história, uma vivência de mundo, de quem ele foi, quem criou, aonde ele nasceu, se ele nasceu no interior, se ele nasceu na cidade, enfim. Tudo isso acaba influenciando como o seu personagem vai falar. Se ele foi criado, por exemplo, no interior, ele vai falar com um sotaque talvez arrastado, um pouquinho diferente de quem foi criado na cidade. Se ele teve mais ou menos instrução escolar, ele vai falar de uma determinada maneira. Depende muito do que você quer passar com o seu personagem. Então, quanto mais fiel você for à história que você mesmo criou para o seu personagem, onde ele nasceu, como ele nasceu, quando ele foi criado, que tipo de escolaridade ele tem, que tipo de instrução ele tem, se ele é, por exemplo, de uma família italiana que fala com as mãos, enfim, se ele é introvertido, se ele é extrovertido, tudo isso vai influenciar em como o seu personagem vai falar, vai se portar e vai se posicionar diante do mundo no qual ele vive. É completamente irreal, inaceitável que um personagem introvertido, alguém mais tímido, conte a vida toda dele para um estranho dentro do ônibus. Não faz sentido nenhum. É interessante para você, talvez, explicar a história ou para demonstrar como o seu personagem é, mas é irreal. Ele é tímido, ele é introvertido, ele não fala com estranhos, então não faz o menor sentido. Cuidado com a super realidade nos seus diálogos. Diálogos reais, diálogos da vida real, acabam abandonados nos finais das frases, com coloquialismos, com muitas gírias que funcionam só entre seus amigos ou dependendo da região onde você mora, ou então qualquer coisa que possa atrapalhar o entendimento do seu leitor daquele diálogo. Ser realista é bacana, é ok, mas ser muito realista, você provavelmente pode causar algum tipo de confusão ao seu leitor durante a leitura daquele determinado diálogo. Utilize os incisos, ele disse, ela disse, ele hesitou, ela falou, esse tipo de coisa a seu favor, para você indicar como seu personagem está se sentindo e ainda colocar uma determinada ação, um determinado modo como ele estava falando. Por exemplo, Joaquim se aproximou de Marisol. Eu tenho que conversar com você,
disse ele, hesitante. Você está demonstrando que o seu personagem está hesitante. Logo depois de uma pausa, ele não falou qual era o assunto, ele só diz: preciso falar com você. O que diz muito sobre a hesitação dele para falar sobre um determinado assunto. Que pode ser dele estar apaixonado com ela, dele revelar um grande segredo, contar que o namorado dela tá traindo, enfim. Aí dá muito pano pra manga. Mas é interessante você colocar um sentimento, uma expressão, alguma coisa dentro da fala do seu personagem durante a narrativa. Leia em voz alta os seus diálogos para você e para outras pessoas. Isso pode ajudar muito a você perceber se aquele diálogo, se aquela frase, se aquela determinada palavra faz sentido dentro de uma conversa real, que é o que você quer passar durante o seu diálogo, durante a fala do personagem ou dos personagens. Então, ler em voz alta ou ler para outra pessoa é um recurso que pode funcionar muito bem e pode ajudar muito a você perceber furos, problemas ou coisas que deixam a sua história não fazendo sentido e um diálogo plástico, um diálogo que não faz sentido ou alguma coisa que não pareça real de alguma forma. E por fim, tente utilizar as entrelinhas. Ao invés do seu personagem contar toda uma história sobre o que aconteceu no passado dele, ou sobre o que ele estava fazendo, ou sobre os planos que ele tem, sobre os sonhos que ele tem, enfim, é interessante que você coloque, mesmo que pouquinho ali na fala do seu personagem, coisinhas nas entrelinhas, pequenos trejeitos ou frases, enfim, alguma coisa que deixe o seu leitor subentender o que ele está realmente querendo dizer. Para um bom entendedor, meia palavra basta, como já dizia a frase, não é mesmo? Então, essas foram as dicas de hoje sobre diálogo. Se você tem alguma dica ou se você tem alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Me sigam nas redes sociais, que eu estou sempre interagindo, sempre conversando com vocês, sempre tentando propor alguma reflexão, alguma coisa que seja interessante aí. Seria bem bacana se vocês começassem a interagir mais comigo nas redes sociais, no Instagram, estou sempre por lá, falando também dos meus livros, dos meus novos projetos. E é isso, galera. Se vocês têm mais alguma coisa que gostariam de conversar, vou deixar alguns links aqui também no final do vídeo, falando um pouquinho sobre mostrando, na verdade, né, alguns diálogos memoráveis, principalmente em filmes. E é isso. Muito obrigada!